Eu creio no poder de Deus, creio no que a Bíblia diz, creio no que a palavra diz. E, cara, eu tenho certeza de uma coisa. Alguns corações aqui, cara, vão ser tocados. Alguns aqui, cara, a minha oração é para que todos sejam, mas alguns vão ser tocados de uma forma um pouco mais especial. Talvez eu poderia falar assim, né? Porque quando a gente estava aqui no louvor, cara, esse meu final de semana está sendo bem cheio, né? Bastante coisa para fazer. Tive aula ontem à noite, hoje o dia inteiro, até às 5 horas da tarde. Foi pauleira, cara, e Deus falou comigo, essa noite vai ser pauleira. Deus vai mover, cara. Deus vai fazer. Né? E eu creio, cara, nesses dias, orando por esse tempo, cara, e Deus falou. Tá ligado o fogo que Moisés viu na sarça ardente? Esse fogo queimava sim ou não? Não, ele queimava, mas ele não consumia. Era um fogo contínuo. Esse fogo, cara, que vai tocar o seu coração essa noite. Eu creio nisso, cara, pode ficar animado. Porque o final dessa celebração, alguns aqui vão estar derramados aqui, ó, falando, Deus, vem sobre a minha vida e faz na minha vida e através da minha vida. E o fogo de Deus, na Bíblia, ele representa o quê? Me ajuda. Eu gosto de interagir com as pessoas. Então, se eu falar o seu nome, John, não liga, tá? Eu gosto de falar com as pessoas, Leno. Então, a presença de Deus na Bíblia significa o quê, Piovan? Não precisa você responder, não. Pode ser outro também, tá? Significa o quê? Representa o quê? A presença de Deus, cara. Deus estava aqui na hora do louvor, sim ou não? Por quê? A Bíblia diz, cara. Deus, ele habita no meio. Fala comigo, pode falar. Cara, interage comigo. Deus, ele habita. O pessoal das células, da supervisão sabe, né, Carlos? Eu gosto de interagir. Né, Carlão? Né, Mari? Suíla? Né? Então, cara, interage comigo. Deus habita em meio aos louvores, cara. A presença de Deus nesse lugar. E a partir de hoje, cara, a vida de alguns aqui nunca mais vai ser a mesma. Porque você vai ser tomado de uma forma pelo Espírito Santo, pelo fogo de Deus, cara, que você vai desejar mais ainda a Deus que você tem desejado até hoje. Amém? Essa foi minha oração nesses dias e essa é a minha oração. Isso é para mim também, Deus. Continua movendo, faz mais, Deus. Eu quero mais. Quero experimentar mais. O noticiário a gente vê, né? Existem muitos assassinatos, sim ou não? Desigualdade, muita gente sem morar, sem moradia. Quem acompanhou, né, o noticiário dessa semana do prédio lá, que caiu, desabou. Pessoas que não tinham onde morar, procuraram, né, um lugar mais barato, mais em conta, né, e deu no que deu. Mas, enfim, não é esse o foco. Tá certo? Porque aí vem aquela pergunta, né? E cadê os direitos como cidadão? Você tem direitos? Você sabe o que é ser cidadão? No dicionário diz que é um indivíduo que usufrui de direitos civis e políticos. Então, fala assim comigo, eu sou um cidadão. A nossa Constituição Federal, Taiguara, você que é um advogado, fala de 5 principais direitos. Direito a quê? A vida, a liberdade, igualdade, segurança, moradia. Você tem esse direito, cara. Você tem esse direito como cidadão brasileiro, porque está na nossa Constituição Federal. Mas, a Bíblia fala de uma outra cidadania, além da sua brasileira, ou não sei se alguém tem mais de uma cidadania. A Bíblia fala de uma outra cidadania, você sabe qual que é? Quem? Eu vi aí. Eu ouvi. Danilão, qual que é, Danilão? Cidadania, o Danilo falou aqui, ó, cidadania do céu. O Lucas abriu a celebração falando sobre o quê? A volta de Jesus. Olha o que fala esse texto. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Amém? Quem aqui está esperando ansiosamente a volta de Jesus? O título hoje da palavra é esse aqui, ó. www.cidadaniadocel.com. Repete comigo, cidadaniadocel.com.
É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre ser cidadão do céu. E como cidadão do céu, você hoje, sabendo que você tem uma cidadania do céu, você precisa conhecer o que o rei do céu, o rei desse reino tem para você, enquanto você vive aqui na terra, esperando o quê? Ansiosamente pela volta dele, cara. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O que fazer enquanto Jesus, ele não volta? E olha o que Deus fala para você, o que Deus diz sobre você. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para o quê? A sua maravilhosa... Cara, você é geração eleita. Fala, eu sou geração eleita. E você foi chamado para manifestar, presta atenção, você foi chamado para manifestar, para anunciar o que? As grandezas de Deus. Um propósito enorme que Deus tem na sua vida é esse, para que você anuncie e manifeste as grandezas dele, amém? Vivendo então como o quê? Como um cidadão do céu. Olha o que Abacuque falou, Senhor, isso é uma oração de Abacuque, tá? Então leia como uma oração. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecida em nosso tempo. Então Abacuque, ele conhecia a história de Abraão, é ou não é? Conhecia a história de Moisés, conhecia a história de Jacó, conhecia a história de José e orou, Deus, faz hoje, na época em que a gente está vivendo hoje, as mesmas obras que o Senhor fez no passado. Essa precisa ser a nossa oração. E a minha oração hoje é essa, Deus, faz de novo aquilo que o Senhor realizou na vida de Josué, aquilo que o Senhor fez na vida de Moisés, aquilo que o Senhor fez na vida de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João. Faz de novo, Deus, aquilo que os apóstolos viveram, faz de novo para que eu possa viver os teus sinais, viver as tuas maravilhas, os prodígios hoje aqui na terra, enquanto eu vivo, esperando ansiosamente a volta de Jesus. Amém? Você precisa se animar, cara, quando você ouve isso. Que Deus ele tem poder para realizar, que Deus tem poder para fazer coisas que a gente talvez não experimentou até os dias de hoje. E o que eu quero falar também é algo que pode abrir a mente de alguns aqui em relação ao que a Bíblia chama de últimos dias. Quem já ouviu falar sobre últimos dias? Levanta a mão, eu quero saber. A maioria, né? Talvez você, assim como eu, pensa ou pensava que quando a Bíblia fala de últimos dias, antes da volta de Jesus, você pode pensar que a Bíblia está falando que esses últimos dias, que vão acontecer grandes coisas e tal, é para aquela última, ou para as últimas gerações antes de Jesus voltar. Talvez por muito tempo eu pensei assim, não prestava muita atenção nisso, mas nesses dias, há um tempo atrás, Deus ele começou a ministrar o meu coração em relação ao que é os últimos dias. O que Deus ele fez, mexeu no meu coração, fez comigo nesse Geração Livre, que passou em palavras, eu não vou conseguir falar para você. Difícil eu expressar em palavras o que Deus fez na minha vida nesses dias. Mas depois disso, Deus ele começou a despertar no meu coração, para eu viver essa cidadania do céu, viver como um cidadão do céu. E viver não somente viver, mas viver com intensidade. Foi aí que Deus então ele me levou aos últimos dias. Explicou para mim os últimos dias. Eu já te fiz essa pergunta. O que significa então os últimos dias? Presta atenção nesse texto. E aí, a partir desse texto, a gente consegue entender o que Deus fala sobre os últimos dias.
Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Eu te pergunto, quando são ou quando é o que a Bíblia chama de últimos dias? É para as últimas gerações antes de Jesus voltar, sim ou não? Não, não é, porque o que Pedro disse, lembra de Pentecostes? Lembra? Quando Pedro pregou e o Espírito Santo desceu e pessoas foram batizadas e línguas de fogo foram distribuídas no meio, e quem estava vendo, o pessoal de fora, achou que eles estavam o quê? Bêbados. E aí Pedro se levanta e fala o quê? O profeta Joel profetizou isso. Falou sobre os últimos dias. E essa profecia foi cumprida quando? Dos últimos dias? Lá em Pentecostes. Então presta atenção no que eu vou te falar. Os últimos dias, o que a Bíblia chama de últimos dias, começou quando? Lá em Pentecostes. E vai até quando Jesus voltar, cara. Isso mexeu comigo. Porque a Bíblia ela fala muito dos últimos dias, sobre o que acontece nos últimos dias. E, cara, nós estamos vivendo os últimos dias. Vai passar a nossa geração, e a geração seguinte vai viver os últimos dias. Até quando Jesus voltar. Amém? Viva o hoje. Como se Jesus ele fosse voltar amanhã. O que essa frase fala comigo? Cara, eu preciso viver com intensidade. Assim como o salmista orou, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Eu quero viver, Deus, como se Jesus ele fosse voltar amanhã. Amém? É tempo de despertamento. Eu creio que é tempo de despertamento. A gente tem ouvido muito falar disso. É tempo de despertamento, de crer em todas as coisas que Deus ele vai fazer até a volta de Jesus. Amém? E a gente está vivendo os últimos dias, cara, isso é fato. E todas as gerações, elas vão viver isso. As gerações passadas já viveram isso. Amém? Mas o que eu preciso fazer? Qual o meu posicionamento? A sua cidadania do céu precisa ser exercida, precisa ser vivida com intensidade nesses dias, amém? Você precisa viver com intensidade, cara, entendendo aquilo que Deus ele tem para você e aquilo que Deus ele quer fazer através de você. Amém? Então, o que fazer? Como viver esses últimos dias? Exercendo, então, com intensidade a minha cidadania do céu. E foi a partir disso que vem todo o restante do conteúdo da palavra. Um dia, umas semanas atrás, eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus ele me mostrou. Ele falou comigo, o que eu preciso fazer para exercer com intensidade a minha cidadania do céu. E nesse sonho, foi muito claro. O meu sonho tinha login e senha. É uma página, vocês perceberam que é uma página? Mal feita, mas é uma página. Beleza? Então, para acessar, aí, é o conteúdo exclusivo da cidadania do céu. Para eu acessar esse conteúdo exclusivo, eu preciso logar. Fala comigo, logar. Então, colocar o meu login e colocar a minha senha. Amém? Será que aparece aqui? Aparece. O que apareceu ali? Rapaz, tem poder. Então, o seu login, cara, para você acessar esse conteúdo exclusivo de como viver, de como exercer a sua cidadania do céu, enquanto você vive aqui na terra, esperando ansiosamente a volta de Jesus, enquanto a gente vive esses últimos dias, você precisa dizer, Deus, usa a minha vida. E quando eu vi essa palavra, eu lembrei de uma música. Cadê o pessoal que estava ontem lá no cotovelo? Vou pedir para você cantar, hein, Luizinho? Lembrei da música assim, usa-me, Senhor.
Usa-me. Se eu fosse o Taigora, eu cantava, tá? Vamos cantar? Vai, como um farol. Mas vocês, eu não. Então vamos começar comigo. Como um farol. Canta alto, canta alto. Flecha que... Aleluia. Amém? Amém? Senhor, eis aqui a minha vida. Usa a minha vida. Cara, e ontem foi louco, meu. Aleluia. Glória a Deus. A gente estava lá no cotovelo, né? Fazendo o evangelismo intencional. Intencional. E aí a gente estava ali na Higienópolis, cara. Foi um negócio sobrenatural. Cadê o Matias? Fala, Matias. Sobrenatural, cara. E aí juntaram 2 caras. E o cara começou a cantar essa música, meu. Né, Luizinho? Começamos a tocar lá. E foi sobrenatural. A gente cantou essa música. Daí eu falei para os caras, meu, amanhã existe, né, o trecho dessa música está na minha palavra. Estou dando spoiler para vocês, né? E aí a gente cantou e foi animal. Se liga nessa vibe. Fala aí. Mas tá fraco. Se liga nessa vibe, cara. Aleluia. Uma vez eu... Andando na rua, na época que eu jogava futebol, e eu joguei futebol, tá? Eu sei que não parece, mas... Segunda-feira era o nosso dia de folga, e eu lembro que eu, assim, andando na rua, né, e eu costumava, no dia de folga, eu costumava andar na rua comendo bolacha. Eu sei que é esquisito, até hoje. E aí, cara, eu andando na rua, desse jeito, comendo chocolícia. Quem conhece chocolícia? É a melhor bolacha que tem, cara. Pode comprar. Aí, ó, os caras aqui, tudo da lombriga. E aí, cara, eu andando na rua, foi especial, presta atenção nisso aí. Foi muito especial. Eu andando na rua, sossegado, meu dia de folga, estava descansando. Ouvi um barulho, um sinal de um colégio bem alto, bem alto. Automaticamente eu olhei de onde estava vindo, e eu vi aquela multidão de crianças correndo. E automaticamente, cara, o Espírito Santo, ele falou ao meu coração algo que eu nunca mais esqueci, cara. Isso já faz um tempinho. Sou novo. Faz um tempinho. E aí, cara, ó, presta atenção. Deus falou comigo assim, ó, esse sinal é a minha voz. Esse sinal é a minha voz. E essas crianças, elas representam a atitude que eu quero de você. Como é que aconteceu? Tocou o sinal, as crianças vazaram. Oh, foi muito legal. Saíram correndo, que nem louco. Deus falou, ó, a minha voz é esse sinal. Quando eu falar com você, quando eu te dar uma direção, você precisa ter a mesma atitude dessas crianças. Sai correndo. Sai correndo em direção à minha voz, sai correndo em direção àquilo que eu tenho para você. Isso marcou a minha vida. Isso foi um divisor de águas na minha vida, porque a partir daí eu aprendi a dizer, Deus, usa a minha vida. Eu aprendi a dizer sim para Deus. A falar, Deus, usa a minha vida, Senhor Deus, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Usa a minha vida, Deus. Isso marcou minha história, cara. E Deus é fiel. Presta atenção, cara. Deus, ele é fiel. Se Ele te chama para fazer alguma coisa, fica sossegado. Porque quem vai fazer é Ele, quem chamou foi Ele. Cara, Deus só precisa do seu sim para agir e para operar. Amém? Olha esse texto. Ao ver as multidões, teve compaixão dela. Está falando de Jesus, tá? Então, Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Então Jesus, ele teve o que da multidão? Interpretação de texto, vai. Compaixão. Eu sei que vocês pensaram nisso. Compaixão. Jesus teve compaixão. E disse o quê? Que a seara é grande, que o campo, ele é grande. Mas o quê? Aí vem a parte triste, né? É ou não é? Mas os trabalhadores são poucos. Deus, ele ama o mundo, amém? Deus ama o mundo. E Ele quer me usar, Ele quer te usar como trabalhador nesse campo. Amém? Eu creio que Deus, ele vai levantar alguns aqui, hoje. Vai fazer algo extraordinário na vida de alguns aqui hoje.
E a sua história vai mudar, e a sua vida vai mudar. A sua maneira de enxergar Deus vai mudar. E de alcançado, você vai alcançar. Amém? O usa-me tem muito a ver com a fé em crer na obra de quem? A gente tem cantado muito aqui ultimamente, né? Na obra do Espírito Santo. E as pessoas, elas precisam saber quem é Deus, sim ou não? Elas precisam saber o que Deus faz, elas precisam saber que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, se tem alguém aqui hoje que não sabia disso, cara, Jesus, Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém tem comunhão com o Pai, se não for através de Jesus Cristo. Amém? Só através de Jesus Cristo. E Elias, o profeta Elias, sabia muito bem disso. Elias, ele sabia quem era Deus, ele sabia quem era o verdadeiro Deus. Quem conhece a história lá no Monte Carmelo com os profetas de Baal? Então Elias, ele foi desafiado, na verdade Deus, ele foi desafiado, e ali eles tiveram então uma batalha de oração para ver quem era Deus. É ou não é? E quem se mostrou o verdadeiro Deus? O Deus do céu, Criador do céu e da terra, ou o Deus de Baal? Quem conhece a história sabe. Deus, ele fez o que? Ele mandou fogo. E esse fogo mostrou para aqueles caras quem é que mandava na parada. É ou não é? A vibe ali foi doida. Foi ou não foi? Imagina, fogo caindo do céu, a vibe foi doida. Deus manda fogo hoje? Sim, mas não é esse fogo que consome. Esse fogo que destrói. É ou não é? Mas é um fogo que transforma. É um fogo que transforma. E o Espírito Santo é quem faz queimar o nosso coração essa chama pelas pessoas. Esse amor por aqueles que ainda não conhecem Ele. Amém? É o fogo do Espírito Santo, o fogo de Deus que queima o nosso coração, que faz a gente ir em direção àqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Amém? Então, quando desejamos que Deus nos use, o fogo de Deus queima o nosso coração e passamos a enxergar as pessoas como Jesus enxerga. Cara, isso é tremendo. Enxerga as pessoas como Jesus enxerga. Deixa o Espírito Santo mover o seu coração, queimar o seu coração, trazer esse amor que Deus tem pelas vidas, pelas pessoas, o mesmo amor que Deus demonstrou por você. Permita a Deus fazer com que você enxergue as pessoas com os olhos dele. Amém? E a partir desse momento que você permite Deus mudar sua visão, coisas anormais, cara. Fala comigo, coisas anormais começam a acontecer e a sua vida nunca mais é a mesma. Nunca mais é a mesma. E um tempo atrás eu ouvi uma história de um evangelista, eu já contei para alguns aqui. E esse cara ele diz ter tido uma experiência parecida com essa de Elias, do fogo do céu. A história é a seguinte: ele é um cara evangelista, então ele evangeliza as pessoas, mais que o normal. E ele viu um cara mancando. Estou mancando bem aí, Marcela, que é do teatro? Não? Mas o cara estava mancando. E aí ele chegou para esse cara e falou: meu, eu vi você mancando. Posso orar por você? Simples. Eu vi você mancando, posso orar por você? E a resposta desse cara foi a seguinte: você pode orar por mim, mas... Aí ele levantou a camiseta assim, e tinha uma arma. Pode orar por mim, mas se não funcionar, se esse negócio de oração não funcionar, eu te dou um tiro. O que você acha que aconteceu? Deus é o quê? Deus de fogo, cara. Ele lembrou que Deus era um Deus de fogo. Ele orou por esse cara, e esse cara foi curado. Aleluia, cara, isso é tremendo, cara. Presta atenção, o mundo ele precisa de pessoas. O mundo precisa de pessoas que querem ser usadas por Deus. O mundo precisa de pessoas que exercem a cidadania do céu aqui na terra,
o mundo precisa de pessoas que colocam no seu login o quê? Usa-me. Fala, usa-me. Mas e aí? Depois do login, o que vem? Eu sei que alguns aqui estão babando, cara. Qual é a senha? Qual que é a senha? Fala a senha para eu acessar esse conteúdo. Consegue ler? Disposição sem reservas. Fala comigo, disposição sem reservas. Sem reservas, Deus tem falado muito comigo. Sem reservas tem tudo a ver com tudo. O seu tudo, o meu tudo para Deus. E o Espírito Santo sempre fala, Tiago, sem reservas. Sem reservas. Dá o seu tudo. Dá o seu tudo. Eu tenho procurado, na medida do possível, né, ser fiel a isso. Eu sou limitado, eu tenho as minhas limitações, mas eu tenho procurado ser fiel e viver dando o meu tudo sem reservas para Deus. Sabe por quê? Essa frase marcou minha vida. Opa! Digno é o Cordeiro de receber toda a recompensa do seu sacrifício. Uma frase dita pelos jovens moravianos. Quem contou essa história foi Douglas Gonçalves, no Geração Livre desse ano. Se você tiver curiosidade, acessa lá o Google, digita Jovens Moravianos, você vai conhecer a história desses caras. Mas digno é o Cordeiro de receber toda a recompensa do seu sacrifício. Amém? Jesus é digno, cara, de receber toda a honra, de receber toda a glória, por ter morrido na cruz por mim e por você. Amém? Quem falou aqui? Acho que foi Estelo, de troca, né? É um posicionamento. Não é? Mais ou menos isso que você falou. Então é isso, cara. Jesus morreu, Ele espera algo de nós. Amém? Ele espera algo de você, Ele espera algo de mim. Eu quero falar sobre um cara sensacional que chama Neemias. Alguém conhece a história de Neemias? É o meu livro preferido da Bíblia. A história desse cara, para mim, é sensacional. Eu quero ler Neemias 1, de 1 a 6. As palavras de Neemias, filho de Acalias, acompanha comigo no telão. No mês de Quisleu, no 20º ano, Neemias falando, tá? Enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, presta atenção no que foi respondido para Neemias: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, olha Neemias falando, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, olha a oração de Neemias, presta atenção na oração de Neemias: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. O contexto dessa oração de Neemias é que o povo de Israel ele tinha sido levado preso, cativo, para a Babilônia, que era a grande nação da época. Passaram-se várias décadas e aí foram liberados, né? Alguns foram liberados para voltar para Jerusalém. O templo foi reconstruído, mas os muros, a cidade, ela continuou derrubada, continuou arrasada. E nessa época que a gente leu, né, as palavras de Neemias, ele era copeiro do rei, no palácio da grande Babilônia. Neemias, um homem do povo de Deus, trabalhava no palácio, vivia no palácio. E aí ele fez essa oração, deixou todo o seu conforto e foi para Jerusalém. E lá, a Bíblia conta que
os muros foram reconstruídos num tempo recorde. Fala comigo, tempo recorde. 52 dias. Os muros foram reconstruídos. E a Bíblia fala que eles enfrentaram grande oposição. Cara, isso eu acho tremendo, porque a Bíblia diz que enquanto eles reconstruíam os muros, com uma mão, eles trabalhavam, e com a outra, eles seguravam a espada. Ou seja, os caras reconstruíram os muros em 52 dias, um tempo recorde, só com uma mão. Por isso que Neemias, ele me inspira muito. E a oração de Neemias é algo tremendo, né? Ele teve disposição, sem reservas, em largar tudo, largar o palácio, largar a mordomia, talvez, do palácio, da grande Babilônia, para voltar para o seu povo e reconstruir os muros. Amém? Ele largou tudo para exercer com intensidade, fala, com intensidade, a sua cidadania do céu. E realmente ele passou a ser um cara que viveu com disposição e sem reservas. Amém? Olha lá, ó, a cidadania do céu é para ser vivida. O que está escrito na palavra é para ser vivido. Quem estava na célula hoje? Integridade, essa semana, né? Foi falado sobre integridade? Viva a palavra. Amém? Deus, ele quer te fazer viver experiências tremendas com Ele. Amém? Coisas anormais, cara, coisas fora do padrão, é o que Deus quer para a sua vida. Eu queria honrar a galera do ID, galera do break, pessoal que vai na sopa. Vocês têm vivido coisas tremendas, sim ou não? Vocês têm tido experiências tremendas, queria honrar os líderes, os supervisores. Cara, vocês são demais. Eu sei que vocês têm tido experiências tremendas com Deus nesses dias. Porque esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus. E Jesus, ele deixou para nós o Espírito Santo. Não é? Que é quem convence o homem do seu pecado, da justiça, do juízo. E o Espírito Santo, ele está aqui, cara, para me ajudar, para te ajudar a exercer a nossa cidadania do céu. Amém? E aí, cara, estava lá o Pedrão, andando, talvez um dia como hoje, indo para o templo, e aí tinha um cara parado, não tinha? Sentado? Pedindo o quê? Pedindo esmola, é ou não é? Um dia normal, cara, um dia que Pedro estava indo para o templo, o que Pedro fez? O que Pedro fez? Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, cara, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a história conta que o cara nem andou, o cara pulou, o cara virou a cambalhota, o cara deu pirueta, porque o cara foi curado ali na hora. O Espírito Santo, cara, ele quer usar a sua vida para coisas tremendas, para coisas anormais, para que você viva nesse dia. Amém? Pedro conhecia o Espírito Santo, ele conhecia o poder de Deus, e ele conhecia aquele que é Deus. Amém? Uns tempos atrás, uns meses atrás, Deus abriu uma porta para poder exercer a cidadania do céu, enquanto eu espero ansiosamente a volta de Jesus. Um amigo meu, doido. Por que doido? Você vai entender por que doido. Ele me chamou para ser treinador de futsal da PUC. Pessoal de direito, doido. Doido, meu. Me chamava para ser treinador, o cara é louco. Mas, enfim, o cara chamou, né? O cara chamou e foi bem na época que a gente estava iniciando, antes de iniciar um pouquinho o ID, né? O Ministério ID. Conversei com o nosso amado, querido pastor Wagner, um homem tremendo, né? Do fogo. E ele falou, bora, né? Vai, pode ir. E aí, cara, eu falei para o meu amigo, não, beleza, eu topo, né? Beleza e tal. E eu conversando com ele, eu falei, mas então, né, posso formar uma comissão técnica? Eu estava me sentindo Tite, pra falar a verdade. E aí eu fui falando para ele, eu tenho 2 preparadores físicos, tenho um preparador de goleiro. Ele ficou assustado, falou, mano,
A gente não tem dinheiro, não. A gente não tem dinheiro, não. Eu falei, não, fica sossegado. É só você falar assim. Ele falou, não, beleza, você tem carta branca. Você tem carta branca. E aí, cara, eu chamei os caras mais loucos ainda. Os caras doidos, meu. Por que doido? Por que louco? A gente, né, dá o treino para esses meninos lá da PUC toda terça das 11 a 1 da manhã. Doido. Tem um cara que ele é um preparador físico. Preparador físico, é chique, né? Preparador físico. Ele dá aula de personal no dia seguinte, 6 horas da manhã. Então, dorme pouco, né? Dorme pouco. E os caras do time, eles não faziam ideia do que a gente ia fazer lá. Na verdade, eles faziam. Eles achavam que a gente ia... Toca aí, Joninhas. Vai, toca, isso. Disseram que a gente ia jogar bola. Mas Deus é Deus. Amém? Deus quer fazer, cara, através da sua vida. Eu quero honrar esses caras. O Café, o Cláudio. Eu não vi o Café aqui ainda, mas o Cris, o Cláudio estão aqui. O Café está por aí. Cadê você, ó? Doido? O Café que acorda 4 horas... Não, 6, né? 6 da manhã para dar aula depois. Cara, vocês são demais. Amo a vida de vocês. Tem sido... Eu me emociono, cara. Tem coisas que me deixam emocionados. Né? Vocês têm inspirado a minha vida. Obrigado, tá? Por estar junto. Obrigado por estar junto. O Cris, ele sai dali, ele vai trabalhar. E depois ele trabalha no outro dia seguinte, tá bom? Obrigado, viu? Claudião, Café, Cris. A gente tem vivido coisas massa demais lá, né, meu? E aí, a gente foi lá no primeiro dia, a gente criou uma expectativa no coração dos caras, a gente não falou de Deus. Né? Eles fizeram lá a avaliação física, toda profissional com os caras. Mediu, sem nem falar o nome desses negócios aí, pedância, não sei o quê. Mediram a gordura e tal. Foi um animal, né, meu? Os caras ficaram empolgados e tal, não sei o quê. Mas a gente não falou. A gente só criou uma expectativa, dizendo que coisas iam acontecer, que o coração deles iam ser transformados, mas a gente não falou de Jesus, não falou de Deus. Não era a hora ainda. E aí, no primeiro dia que a gente foi para ministrar, imagina a minha expectativa. Deus abriu a porta, Deus vai fazer, cara, coisas tremendas, coisas loucas. Eu estava na pressão, né, meu? Eu lembro no primeiro dia que a gente foi ministrar lá, a gente até fez um teatrinho, né? Ficou o Café, o Cris, o Cláudio assim, ó. Fizeram uma cruz assim, né? Aí eu falei para os caras que é um minuto de silêncio e tal, não sei o quê. Eles abaixaram a cabeça, fecharam os olhos, era só Miguel para a gente fazer essa cena, né? Lá tem um palco assim, a gente subiu, eu fiquei lá assim, né, meu? E aí, olha a minha expectativa. A hora que eu pedi para eles abrirem os olhos e perguntar, que cena é essa? Minha expectativa, os caras iam cair de joelho, meu. Eu quero Jesus. Meu, estava faltando isso na minha vida. É isso que eu precisava. Minha expectativa era essa, cara. Aí eu lá, né, irmão? Olhando o relógio, 1 minuto. Pode abrir os olhos. O que significa isso? Os caras ficaram olhando para mim com cara de nada. Com cara de nada. Mas amém. Ministramos, falamos do amor de Deus pela primeira vez. Né, os caras ouviram, semeamos na vida deles. E teve um outro dia... Acho que foi um dos primeiros treinos também. Tinha um cara lá que estava com o tornozelo machucado. Eu na pressão, né, mano? No fogo, Deus faz. Elias mandou fogo. Né? Pedro mandou o aleijado levantar e andar. Eu falei, o cara está machucado. Eu falei, agora, né, meu? Na frente de todo mundo, cara, Deus vai mostrar o poder dele e tal. Esse cara lá sentado tirou o tênis. Eu falei, posso orar por você, fulano? Opa, obrigado, pode. Eu pus as mãos sobre o tornozelo dele, orei, declarei a cura e tal. Falei, cara, põe o chuteiro aí, cara, anda, vai. Tenha fé e vai, né, meu? Isso faz 2 meses, talvez. O cara está machucado até hoje. Não, quinta-feira a gente teve um jogo amistoso e ele jogou, né, Cláudio? Né? Ele jogou. Mas, enfim, o que eu quero dizer, ele não foi curado na hora, ali. Não foi, cara. Essa era a minha expectativa, eu estava empolgado, meu. Mas eu gosto de pensar que a gente tem vivido Atos 29. Mas Atos não vai até 28. Atos 29 é a gente dar continuidade aos Atos dos Apóstolos. Amém?
Porque Atos 29 nada mais é do que eu viver o cristianismo no meu dia a dia. Amém? Viva o seu cristianismo dia a dia. Amém? Repete comigo, dia a dia. Por quê, cara? Porque as pessoas elas estão sedentas por Jesus. Há uma grande expectativa da criação pela revelação dos filhos de Deus, que somos nós. E aí, outro dia, um cara com dor nas costas, saiu mais cedo do treino, o café viu, falou comigo, eu falei, Cláudio, ora pelo cara, né? Porque comigo não estava dando certo, né, meu? Aí o Cláudio foi, o cara estava, o Uber tinha chegado e tal, não deu tempo, enfim. Passou uma semana, treino de novo, o cara com dor nas costas de novo. Aí o Claudião foi lá, orou pelo cara, e o que aconteceu? O cara, ele tinha, por ter dor nas pernas, se eu errar, me corrige, Cláudio. Ele tinha a perna mais curta, né, uma que a outra. O Claudião orou, e aí o que aconteceu? Fogo do céu, o cara foi curado. Aleluia, cara. Aleluia. E nesse mesmo dia, tinha um cara com dor nas costas. O café orou por ele. Parou a dor. Não teve mais dor, né? Não teve mais dor. E aí eu pude falar para os caras. O fulano foi curado agora, vocês viram. E outro dia eu orei pelo outro cara. E Deus não curou, mas o mesmo Deus que cura é o mesmo Deus que não cura. Deus é Deus quando Ele faz, e continua sendo Deus quando Ele não faz. Amém? Isso é massa, cara. E o coração desses caras tem sido mexido nesses dias. A gente profetizou no primeiro dia, não é? Os caras têm sido mexido, cara. E um outro cara outro dia testemunhou. Depois de a gente ter compartilhado, ele falou, deixa eu falar. Eu estava afastado, desde que eu entrei na faculdade. Hoje eu estou no 5º ano. Então, eram 5 anos afastados. E vocês vieram e começaram a falar de Deus. Eu vi Deus me cercando e hoje eu tenho o Espírito Santo como meu melhor amigo. Amém? Cara, isso é demais. Isso mexe com o meu coração, isso mexe com a minha vida, cara. E quinta-feira no jogo, jogando contra, né, um outro time. Depois do jogo, tinha um cara lá que estava com uma joelheira, com encurtamento de perna. Adivinha? Quem orou pelo cara? Deus te abençoe, Claudião. O cara foi curado, mano. O cara foi curado ali na hora, e tinha um cara do nosso time que viu isso. Testemunhou dos feitos de Deus, de cura instantânea 2 vezes. Amém, cara? Isso é tremendo. Isso é massa. Massa demais. Viver Atos 29 todos os dias é uma decisão que nós, como cristãos, temos que decidir viver todos os dias. Outro dia o Petit me mandou um áudio, que ele gosta de me mandar áudio. Eu não gosto de áudio, ele gosta de me mandar áudio. Ele disse que teve um tempo tremendo do mover do Espírito Santo na célula. Tinha uma menina que estava, não sei se a Elô está aí, né, tinha ido para o hospital e tal. Naquele momento, do mover do Espírito Santo, ela testemunhou chorando que não tinha mais dor. Foi curada instantaneamente, ali na hora. Amém? Jesus disse, cara, que os sinais acompanhariam os que crescem. Você crê? Se você não crê, você vai crer a partir de agora. Lá no vôlei, que lá está muito pequeno. E disse-lhes, Jesus disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. Fala, o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Amém? Quando você
fala, Senhor, usa a minha vida. Eu quero ter uma disposição sem reservas. O Espírito Santo, ele vai cooperar com você. Amém? Ousadia, a gente tem falado muito no ID, né? Seja ousado. E Deus tem feito algo tremendo naquele lugar. Nós precisamos ser usados como, presta atenção, tecnologia nas mãos de Deus. Eu estou acabando já. Fala comigo, tecnologia. Por quê? Porque as ferramentas, elas são feitas a partir do quê? Da tecnologia. Então, ser tecnologia abrange muito mais do que ser somente uma ferramenta, mas você pode ser várias ferramentas. E a ferramenta, ela é feita por alguém que adquiriu conhecimento, sim ou não? Alguém adquiriu conhecimento e usou essa tecnologia para fazer, então, essa ferramenta. E essa ferramenta, ela é capaz de transformar, presta atenção, ela é capaz de transformar toda uma cultura, toda uma maneira de agir, toda uma maneira de pensar, de toda uma geração. Por exemplo, levante o seu celular. Tudo smartphone, a maioria. Tem um amigo meu que ainda não tem. Ele não tem. Eu uso ele sempre. Mas o smartphone é uma baita de uma ferramenta que pode ser usado para diversas coisas. Quem tem Bíblia no celular? E só foi possível existir uma Bíblia no celular porque alguém acessou um determinado conhecimento, né? Acessou um conhecimento que transformou essa ciência, esse conhecimento, em tecnologia, que produziu, então, essa ferramenta. E essa ferramenta, ela transforma, o smartphone, ela transformou toda uma cultura, que tem tudo a ver com costumes e hábitos. E hoje, muitos agora, né, tem o hábito, tem a cultura de trazer o quê para a igreja? Só o celular. Então, o smartphone transformou ou não toda a nossa cultura de hoje? Sim ou não? O conhecimento é capaz de produzir uma tecnologia que influencia toda a cultura de uma geração. Amém? Por que eu estou falando isso, cara? Conheça mais a Deus, conheça mais a Jesus, conheça mais ao Espírito Santo. Seja tecnologia nas mãos daquele que pode criar qualquer ferramenta. Amém? Para que toda uma cultura seja transformada na sua geração que você vive hoje. Deus, ele é criador, não é copiador. Então, seja tecnologia nas mãos de Deus. Amém? Fala, seja tecnologia, e cutuca o cara do seu lado. Jesus andava. Isso tem martelado meu coração nesses dias. E nós somos o quê? Templo do Espírito Santo, sim ou não? Então, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele continua andando hoje através da sua vida. Amém? Onde você vai, Jesus Cristo está andando. E Jesus faz grandes coisas quando ele anda. Amém? Jesus disse que aquele que crê nele faria as mesmas obras que ele. E ainda maiores. Para que o Pai fosse glorificado, para que Deus fosse glorificado. Então você foi chamado para fazer obras, as mesmas obras que Jesus e ainda maiores. Seja tecnologia, cara, nas mãos de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Olha o que está escrito lá. Já é tempo de viver como um cidadão do céu. Amém? Já é tempo de viver Atos 29. Já é tempo de dar continuidade aos Atos dos Apóstolos. E quando é esse tempo? Quando é esse tempo? É hoje, cara. O tempo se chama hoje. E Deus, ele, no livro de Isaías, ele disse o que para Isaías? A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Qual é a sua resposta diante dessa pergunta de Deus? A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? A criação, ela precisa ler e ouvir a palavra que é a tua vida, que é a minha vida. Amém? Deus, ele só precisa do seu, fala para mim, usa-me, e da sua disposição, sem reservas, para que toda uma geração conheça Ele. Eu creio do fundo do meu coração, Deus hoje Ele quer trazer um avivamento pessoal para alguns aqui. Alguns vão ter o seu coração queimando hoje, já está. E Deus, Ele vai colocar o fogo no seu coração, não esse fogo que consome, mas que transforma.
Amém? Que continua sempre queimando. E o fogo de Deus, ele arde em nossos corações. Jesus, depois de ressuscitado, no caminho de Emaús, ele começou a conversar com alguns discípulos que não reconheceram ele. E depois de uma longa conversa, os discípulos disseram: mas não queimava o nosso coração, não ardia o nosso coração enquanto a gente falava com ele. E é isso que Deus está fazendo agora. Nós estamos na presença dele, ouvindo as palavras de Jesus. Ouvindo as palavras de Jesus. E aí, se o seu coração está igual ao meu, o seu coração está queimando, seu coração está abrasado. E hoje, o altar vai estar aqui. A gente tem ainda alguns minutos. O desafio para você, o apelo hoje, é para você que deseja exercer a sua cidadania do céu com mais intensidade. É para você que deseja que o Espírito Santo, que o fogo de Deus ele seja o combustível. É para você que quer viver a sua vida dizendo: usa-me, Senhor. É para você que quer viver com uma disposição, sem reservas. Esse apelo, esse desafio, o altar está aqui. Para você que tem sentido o seu coração queimar, arder nesses dias. Eu te falo uma coisa, eu creio, o seu avivamento pessoal vai ser hoje, cara. E a sua vida vai mudar, e a sua maneira de pensar vai mudar, e a sua maneira de agir vai mudar. E esse fogo que não consome, mas que transforma, vai continuar queimando o seu coração por todos os dias. Amém, cara? O altar vai estar aqui para você, enquanto a gente canta essa música, essa canção que eu não consigo parar de ouvir ela. Faz mais de 2 semanas que eu praticamente só ouço essa música, cara. Que fala do nosso amigo Santo Espírito, fala de queimar o coração, dos sinais. Enquanto a gente canta, eu quero te convidar, eu não vou chamar ninguém para orar com você, porque esse apelo, eu estou aqui, é para mim também, eu quero mais. Eu quero que o fogo de Deus, que tem ardido no meu coração, continue ardendo. Então, se você é desses que o fogo já tem ardido, é para continuar ardendo, é para continuar queimando. Amém? Não tem problema cara, vem, é para você, que quer mais de Deus. Vem cantando, eu não quero que você ore agora, eu quero que você venha, somente cantando essa canção. Só cantando essa canção. Aleluia.